Olá pessoal, eu vim aqui para continuar minha conversa com vocês sobre o cyberbullying. As minhas duas últimas postagens, quem me acompanha viu que é justamente sobre o cyberbullying, né? E definiu o que é o cyberbullying. E eu trouxe alguns indicadores da ocorrência do cyberbullying. E essa escolha é proposital, né? Justamente porque nesse momento do isolamento estamos todos nós muito mais conectados online, muito mais tempo conectados online, e acaba sendo o nosso recurso muitas vezes para contato com familiares, para matar saudade, para conversar com amigos, para trabalhar, as aulas das crianças e adolescentes, e mesmo algumas crianças que não têm necessariamente a aula, elas estão começando a mexer talvez, em algumas famílias, começando a ter contato com tecnologia, com joguinhos. Por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, ela já jogava alguns joguinhos de celular, mas ela, em função de algumas necessidades aqui de casa, eu ampliei um pouco o tempo flexibilizei e ampliei um pouco o tempo dela nos joguinhos e tudo mais. Então ela tá tendo mais contato com a tecnologia de joguinhos, então ela já descobre, ela já sabe que pode abaixar alguns jogos, que os jogos são baixados, que você faz o download, ela vem me perguntar se pode ou se não pode. Então assim, a gente, mesmo que não tenha filhos adolescentes ou crianças mais velhas que já estejam direto no celular ou em outros aplicativos de interação, de conversa, de interação, de acompanhar notícia, de comentário e as mídias, né, os recursos da internet em si, temos filhos pequenos que estão ou começando a ter contato com joguinhos ou ampliando o tempo que usa, como eu, né? Então é bom, eu considero que é importante a gente conhecer um pouco mais desse mundo, ter uma noção, saber o que é o cyberbullying, saber que existe, né? Para que a gente consiga, como adulto e como pai, mãe, avô, vó, tia, se situar e conseguir acompanhar essa meninada no desenvolvimento deles, né? Então, por exemplo, a minha filha, ela já sabe que pode baixar os joguinhos e ela já começa a procurar joguinhos no aplicativo da loja, porque cada aparelho tem sua loja, seu nome e tal. Isso não me importa. Só que a gente fez uma construção aqui em casa em que ela me pergunta se pode baixar um jogo, né? Aí eu digo, alguns eu já percebo o que é e falo, pode. Então deixa a mamãe ver, aí eu vou ler a descrição do jogo. Alguns eu já disse não, outros eu falo, vamos ver como é. Me pareceu legal ou não. Então assim, não tive nenhum ainda que eu precisei. Eu já disse alguns não, mas do que baixou são jogos que tudo bem, para a idade dela e que ela tem se divertido. Hoje mesmo ela foi baixar já tinha baixado tantos jogos, não jogou nenhum, mas ela tá curtindo a baixar os jogos e as atividades, e eu falei, ó, a memória tá cheia aqui do aparelho. Ela fez, então eu vou tirar alguns. Então já começou a fazer isso, ó, a gente não pode baixar todos os jogos, a gente não compra jogos aqui em casa, né? Então ela me pede várias vezes, eu quero comprar, eu quero isso, De momento eu falo, não vamos comprar, e eu explico que muitas coisas, os joguinhos, eles têm uma parte que não é aberta, que tá com cadeado, que é justamente pra gente querer comprar, que é assim que eles fazem, que eles funcionam assim, tem uma parte que a gente pode jogar e outras não. E falo também que tem um outro jogo que eu gosto, e mostrei o da mamãe também. Aí mamãe às vezes tem que esperar 2 horas, é um jogo, esqueci o nome que eu gosto, eu tenho que esperar às vezes 2 horas pra ganhar outra vida. E aí eu também não baixo pago, né? Então assim, eu usei esse início do vídeo aqui para contar da minha experiência pessoal, para mostrar assim que a gente não tem como não ignorar a tecnologia, né, e a interação online. Então a gente precisa cuidar disso, né? Falando do cyberbullying, existem riscos, alguns riscos, perigos no uso da internet, né? Quando eu até citei nos meus posts, né? O cyberbullying é um deles. Eu fiz uma anotação para não esquecer o que eu quero falar, né? A troca de mensagens íntimas não autorizadas, seja mensagem de WhatsApp, sejam fotos, a exposição das crianças, os lugares onde a gente está. Isso não é só para criança, mas o adulto. Quando a gente começa a fazer muito check-in, dizendo onde a gente está, onde a criança estuda, postar foto com a farda da criança, é algo que todo mundo que trabalha com a segurança na internet fala que não é adequado fazer, que é muito arriscado, porque você começa a contar muito da sua vida. E quando tá na internet, essa é a questão da internet. Quando tá na internet, você não sabe para onde vai, né? As fotos podem ser alteradas, os vídeos podem ser alterados, pedaços de vídeo tirados fora do contexto, e criar
uma confusão muito grande na vida pessoal ou profissional de alguém, na imagem. A gente tem a questão do uso excessivo dos jogos na internet, brincadeiras de desafio que são arriscadas. Recentemente teve aquela que eram dois, parecia muito adolescente, né? Que era chutar o pé, dois colegas, um no meio, e você fazer para criança, esqueci o nome, para criança cair, o risco enorme de ter um problema no crânio. E teve um movimento muito legal de profissionais da área de educação, de saúde, de escolas, falando o quanto essa brincadeira é arriscada. Então, só para citar alguns riscos da internet. O cyberbullying está entre eles, que são as intimidações, humilhações, via todos esses recursos tecnológicos, né? E aí, ó, é uma modalidade virtual do bullying, porque ele tem as mesmas características do bullying, ele é feito de forma intencional, ele é feito de forma repetitiva, ele tem um desequilíbrio de poder, talvez um pouco diferente de como funciona no bullying quando é uma situação presencial, mas também, né? Quem sofre o bullying ou o cyberbullying é uma pessoa que quem faz a agressão considera mais frágil e que é um bom alvo, uma boa vítima, porque essa pessoa não vai ter tantos recursos ou vai ter uma dificuldade de se defender, não tem recursos, vamos chamar, pessoais, emocionais, para se posicionar logo de primeira e se defender, né? Por isso que aquelas coisas que se fala muito antigamente, assim, tem brincadeira que cola, brincadeira que não cola. Não é bem isso. A questão da brincadeira que não cola é porque quando a brincadeira é feita com alguém que consegue se posicionar de forma a dar um limite, a brincadeira não continua. Por isso a gente falava, pode-se falar, a brincadeira não colou. Tem brincadeira que cola, porque quem sofre a brincadeira, que é o alvo daquela humilhação, por diversos motivos que varia de pessoa para pessoa e de situação para situação, ela não consegue se posicionar e se defender, que é uma das características do bullying e que permanece no cyberbullying, né? E eu trago alguns dados aqui para a gente relembrar. Nos posts eu coloquei, a SaferNet tem um canal de apoio que é o Helpline, que é um canal online. Lá nos meus posts você consegue achar o site direitinho, para que as pessoas procurem auxílio para qualquer violência vivenciada na internet, pelos meios tecnológicos, ou qualquer violação de direitos humanos. A SaferNet foi fundada em 2005 e o foco dela é na promoção da defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Em 2005 não existia muita legislação, não se falava muito disso, e a partir de então cada vez mais tem se tido vários cuidados com o uso da internet, né? É interessante de que ela coloca aqui dos 5 tópicos de procuras no canal Helpline. Eu vou falar os 2 primeiros, eu tô aqui olhando para não falar, não, porque eu quero lembrar o último direitinho. O primeiro foi a exposição de imagens íntimas, sem o consentimento. O segundo foi o cyberbullying, né? Ele tem 5 itens. O terceiro foi problemas com dados pessoais, fraude, golpes e e-mails falsos. Isso pega muito. Assim, o Helpline, ele é procurado por adultos, por pais, por educadores, profissionais, adolescentes. Então, você como adulto também, caso sofra alguma situação e precise de um apoio, você pode ligar também. E conteúdo de discurso de ódio, que é o 5º ponto, né? E tem uma outra pesquisa que eu quero falar para vocês. A Unicef fez uma pesquisa muito interessante deixa eu pegar aqui para poder falar direitinho aqui, porque saiu aqui do foco. Pronto. A Unicef fez uma pesquisa com adolescentes, uma pesquisa virtual que é o chamado U-Report, em diversos países, e no Brasil a gente teve, como em todos os países, 1/3 de todos os adolescentes relataram já ter sido vítimas de cyberbullying. Foram 30 países, 1/3, porque acabou ficando 1/3 é 33, né? Então ficou muito 30. Então foi uma pesquisa feita em 30 países. O resultado global da pesquisa é que 1/3 dos jovens que participaram da pesquisa e participaram de forma anônima relatam ter sido de vítimas de bullying online, né, do cyberbullying. No Brasil, 37% já respondendo já terem sido vítimas de cyberbullying, que é acima da média total da pesquisa, né? E onde é que acontece o cyberbullying com maior frequência, de acordo com essa pesquisa?
foram as redes sociais, com o espaço online que mais ocorre o cyberbullying. E no Brasil, eles falam os jovens falam do Facebook. E aí um dado curioso, que é mais na pesquisa como um todo, no Brasil ele é mais alto do que dos outros países. É que no Brasil, 36% dos adolescentes, eles informaram ter faltado à escola após ter sofrido bullying dos colegas de classe, né? O que tornou o Brasil o país com maior porcentagem nesse ponto da pesquisa. Então, assim, a gente tem os efeitos do bullying, do cyberbullying, os efeitos são muito próximos, é bullying de qualquer forma. E assim, o desejo, como afeta a vida escolar, a vida social, a vida escolar e de aprendizagem dos alunos, essa é um dado real. 36% dos adolescentes brasileiros relatam não ter ido para a escola no outro dia após ter sofrido o cyberbullying. E aí uma outra questão para a gente poder... Vou continuar fazendo outros vídeos, mas para que esse não fique tão grandão, né? Porque a gente tem muito para conversar ainda, se deixar aqui vai render demais. A questão do cyberbullying é uma característica que, em pesquisas que você lê, nos autores, nas pessoas que estudam, é que a amplitude do cyberbullying, ele se amplifica de uma forma, porque uma vez na rede, já foi. Tinha uma coisa antiga aqui em Salvador que fala, já foi, banda meu. Quando eu boto uma foto, eu boto um comentário, mesmo que eu tenha feito um comentário inadequado de alguém, quando eu falo, me arrependo até do que eu escrevi, ou do que eu postei de uma foto minha, que eu acho que depois não vai ser uma foto legal para ficar no Instagram, por exemplo, quando eu tiro, eu não sei quem já viu, alguém pode ter feito um print, ela já tá navegando pela nuvem, né? A gente não fala da nuvem, imagina o céu. Você consegue achar a mesma nuvem no céu depois de olhar um tempo? Não. O formato das nuvens também mudam, né? Então, acho que eu gosto dessa coisa da nuvem para entender que não tá em lugar nenhum e tá no mundo todo. Tá no céu inteiro do planeta Terra, mas não tá em lugar nenhum porque você não tem um lugar físico para chegar. Então, esse amplifica, porque assim, se é uma situação que aconteceu na minha escola, é um coleguinha, é um cyberbullying que acontece entre colegas de escola, no momento em que isso é posto no Facebook, citado, por exemplo, meu nome, quem me acompanha no Facebook vai ver a citação do meu nome. Então, não só as pessoas da minha escola vão acompanhar a situação que aconteceu na escola, mas como também pessoas do meu prédio, eu moro num prédio, pessoas do meu prédio vão ficar sabendo também. Então, assim, é como a gente... o público e o privado se misturam muito. Eu falo assim, a privacidade, a gente perde a privacidade, né? Por isso o cuidado muito grande em acompanhar o uso das tecnologias pelas crianças, de orientar as crianças e adolescentes quanto à segurança, quanto à forma de se comunicar na internet, né? Falar dos riscos que acontecem. Às vezes você tem uma falsa impressão de segurança, porque eu tô dentro da minha casa com uma tela, eu não tenho mais ninguém aqui que pode me machucar, não fisicamente, mas eu posso ser assediada, bajulada, para que eu passe uma conta de banco, para que eu passe algum dado, para que eu mande alguma foto, sabe? Para que eu faça coisas, desculpem, tossi, coisas que eu não concordo, né? Então, assim, é porque o perigo não tá físico, mas da mesma forma como a gente ensina nossas crianças a olharem a rua para atravessar e a não conversar com estranho, a gente precisa também ensinar nossas crianças e adolescentes como é que vive nesse ambiente online, tá certo? Fica ligado que eu vou postar mais coisas do cyberbullying e também da educação digital, né? Um abraço, tchau, tchau.